Pessoal, então vamos dar continuidade, vamos falar então sobre a importância do intestino delgado. O intestino delgado é considerado aí um dos órgãos mais importantes nesse processo da digestão, porque justamente nessa estrutura haverá uma absorção maior dos nutrientes, tá? Então no intestino delgado há uma absorção maior dos nutrientes. Observem bem ali as figuras que eu deixei a vocês, tá? Dessa estrutura. Há uma absorção maior desses nutrientes e temos aí algumas colaborações para essas absorções, tá? O próprio intestino delgado, ele libera ali enzimas. Gente, enzimas são proteínas que ajudam na digestão, assim como o suco pancreático também liberará enzimas que farão uma digestão maior de nutrientes, vitaminas lipossolúveis, lipídios, né, de gordura, o colesterol, assim como a bile, que também é produzida no fígado, ajudará nesse processo, tá? Fará uma digestão maior dessas moléculas de gordura, desses nutrientes de lipídio, por exemplo, tá? Tais como outros nutrientes, e facilitando assim o processo da absorção e facilitando então a digestão, tá? Então, o processo da absorção desses nutrientes no intestino delgado é fundamental com esse auxílio tanto do suco pancreático e quanto da bile, que fará a degradação desses nutrientes, tá? Então, pessoal, isso é super importante nós termos dessas informações. Ainda no intestino, esse é um intestino delgado, tá? O intestino delgado que contém aí 3 porções: duodeno, jejuno e íleo, tá? Vocês aprenderão isso em anatomia. E no intestino grosso ainda acontece uma boa absorção ainda de nutrientes e da água, e consecutivamente nas porções finais haverão ali feito o que há de necessário o organismo já absorveu, e o que é de excesso há de serem formados ali os bolos fecais para serem excretados, tá? Bom, pessoal, vamos falar então agora de algo muito importante, dando continuidade à nossa aula, sobre os cuidados de enfermagem no momento da refeição. Primeiro e fundamental passo, né? Toda vez que eu for fazer algum procedimento, todo e qualquer procedimento, eu preciso sempre lavar as minhas mãos. E não é uma lavagem das mãos comum, é uma lavagem das mãos, aquela que nós já aprendemos, sempre conforme a técnica, tá? Por quê, pessoal? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o meio mais eficaz de evitarmos contaminações através de agentes infecciosos é através da lavagem das mãos. Então, a lavagem das mãos, ela vai ser um procedimento que fará parte da minha vida enquanto profissional de enfermagem, sempre antes de iniciar um procedimento, assim como ao seu término. Então, eu sempre vou realizar a lavagem das mãos para garantir ao meu paciente a segurança e para que eu também assegure a minha integridade, né? Então, a gente faz a lavagem das mãos dentro do ambiente hospitalar para evitarmos a contaminação cruzada do profissional ao paciente e do paciente ao profissional. Sendo assim, é via de regra, não devemos abrir exceção nunca para não executar esse procedimento. Então, chegou, realize a sua lavagem das mãos e aí você vai auxiliar o seu paciente para receber aí a sua dieta. É fundamental que a gente respeite ali, que a gente conheça os protocolos da instituição, porque existem horários a serem respeitados, né? O horário da administração da medicação do paciente, o horário em que a gente vai verificar os sinais vitais e o horário em que nós vamos auxiliar o paciente na administração da dieta. Então, quando nós formos auxiliar esse paciente na sua dieta, uma coisa que é fundamental, né? A professora já deve ter falado isso outras vezes para vocês, com certeza. O seguinte, nós precisamos avaliar o nível de autonomia desse paciente. Esse paciente detém ali de uma capacidade de executar essas funções básicas? Se sim, perfeito, nós vamos estimular. Se ele consegue, se ele se alimenta via oral e ele consegue levar o alimento pela boca, eu estimularei a tal feito, tá? De modo que ele sentirá que está tendo a sua privacidade respeitada, a sua identidade respeitada. Isso é fundamental.
Mas, para que isso seja feito, esse paciente ele precisa ter condições para isso, ele precisa deter dessa autonomia. E eu, antes de iniciar ali a administração da dieta, eu terei esse olhar clínico, né, essa visão mais ampla da situação, e logo eu estipulo se há essa condição ou não. Não significa que seu paciente, detendo dessa autonomia, você sairá do lado dele ou você deixará fazer sozinho, realizar a alimentação sozinho de modo a fazer com que haja alguns riscos. Não, isso não pode acontecer. O seu paciente vai se alimentar e você estará ali ao lado para prover a devida segurança, para evitar toda e quaisquer intercorrências que possam acometer a esse momento. Então é muito importante, mesmo quando a gente ali estimula a autonomia do paciente, é muito importante que você esteja ali ao lado para prevenir toda e qualquer situação que exceda aí a normalidade, correto? Então a gente vai ficar ali com o paciente. Pessoal, todo e qualquer procedimento que eu vou realizar, eu devo sim de avisar ao meu paciente qual é o procedimento que eu vou realizar. Sempre nós devemos nos apresentarmos ao paciente. Sempre você vai falar: eu sou Heloísa, eu sou enfermeira e vou auxiliar o senhor com a sua alimentação. Isso é fundamental, isso é via de regra, tá? Então, antes de todo e qualquer procedimento. Neste caso, posso sugerir que, pelo fato dele se alimentar via oral, talvez ele detenha de uma independência, eu posso sugerir que ele, o seu nível de consciência esteja preservado. Mas mesmo que se não tivesse, eu ainda assim, para que eu seja considerada uma profissional ética, eu sempre vou me apresentar ao paciente, tá? Senhor, eu sou a Heloísa, eu sou técnica de enfermagem, eu vou ajudar o senhor com a alimentação. Com licença, né? Esse pedir com licença, ele é fundamental, porque você está invadindo o espaço do outro, né? Por mais que você esteja executando um cuidado, você está tocando, isso serve para todo e qualquer procedimento, você está indo a um espaço que até então era dele, e isso precisa ser de fato respeitado. Então você sempre peça a licença, tá? E aí você pede licença e aí você ajuda o seu paciente, ou então se ele consegue, se ele detém dessa autonomia, eu fico ali ao lado para prevenir toda e qualquer intercorrência que possa acontecer. Super importante, pessoal. O decúbito, né? O que é decúbito? Decúbito é a posição do paciente que nós adaptaremos para as suas melhores condições. Neste caso, em que ele vai se alimentar, esse decúbito precisa ser mais elevado, onde ele fique numa posição como se estivesse sentado, para que assim facilite seu processo digestivo. Imagina uma pessoa comer quase deitada, ela terá complicações no trato digestivo. Isso é óbvio. Então, nós fazemos com que esse paciente, ele fique numa posição confortável, preferencialmente, né, esse decúbito mais elevado, para que assim ele tenha uma facilidade maior, né, uma abertura das vias aéreas, ele consiga assim melhor respirar, e assim como também a gente vai facilitar a todo esse processo digestório. Então, esse paciente ele precisa ficar com esse decúbito, veja só, decúbito é a posição, tá? Vocês ouvirão falar muito nessa terminologia. Levantaremos, né, esse decúbito, esse paciente ele estará em num decúbito elevado e assim administraremos a sua dieta. Precisamos nos atentar àquela dieta que sempre virá com uma identificação se ela é correspondente ao paciente em questão. Isso é muito cabível, isso me remete muito a uma matéria que vocês terão tão cedo, né? Daqui a pouquinho vocês já terão, que é farmacologia, que a gente fala de observar se aquela medicação é de fato do paciente, se aquele é o horário adequado para você administrar. Isso também é bem cabível aqui no caso das dietas, tá? Então, para que eu saiba se aquela alimentação de fato, aquela dieta é de fato do meu paciente, eu preciso verificar para não cometer quaisquer erros, tá? Então, quando esse paciente, se ele conseguir, você estimula, porque isso servirá para ele como um incentivo para que ele consiga dessa forma galgar a outros caminhos maiores de independência, né? Que é o que de fato a gente almeja. A gente não quer que o nosso paciente fique hospitalizado para sempre, a gente quer restabelecê-lo
para inseri-lo novamente na sociedade. Então, você vai sempre incentivar, tá? Os pequenos ganhos do seu paciente, o fato dele conseguir se alimentar sozinho, você fala, nossa, muito bem, eu vejo o senhor muito bem, o senhor consegue se alimentar. Então, isso inconscientemente servirá como um estímulo para que daqui para frente ele consiga outros ganhos maiores dentro desse período da hospitalização, tá? Então, aí, esse alimento está devidamente preparado, devidamente verificado, é de fato a dieta desse meu paciente. Então, quando ele conseguir, a gente sempre fica ali, a gente sempre aconselha a colocar pequenas porções, principalmente na ponta da colher, para que ele não tenha que fazer um esforço muito grande, tá? Uma vez que ele está hospitalizado, ele está mais fragilizado, então a gente sugere esse alimento mais na pontinha da colher. E quando nós precisarmos administrar essa dieta, a gente vai calmamente administrar a essa dieta, tá? Fazendo com que o nosso paciente, ele sinta segurança em nossa companhia nesse momento, tá? Com que ele não fique envergonhado, você sempre vai respeitar. Respeitar o espaço do paciente é a chave, tá, gente? Nós precisamos sempre deter dessa calma, dessa tranquilidade, para que assim o nosso paciente, ele crie esse vínculo de segurança, ele não fique envergonhado. E todo e qualquer ganho desse paciente, ele deve ser devidamente pontuado, porque isso servirá como um incentivo para ganhos futuros, tá? Então isso é fundamental. Realizou a alimentação, precisa ser no horário adequado, né? O horário em que a instituição normalmente oferece as dietas. Esse ambiente precisa estar calmo, esse ambiente precisa estar devidamente organizado, tá? Precisa estar devidamente higienizado. Obviamente, eu, enquanto profissional de enfermagem, eu vejo que o ambiente está meio bagunçado, não está limpo o suficiente para que meu paciente realize a alimentação ali no quarto. Obviamente, eu pedirei a gentileza de uma das profissionais para que assim, da limpeza, para que assim me ajudem, né, nesse sentido de prover ao paciente esse ambiente mais propício possível para que de fato ele se alimente. Ao final da alimentação, nós vamos auxiliar o nosso paciente aí com a sua higiene oral. Todo e qualquer paciente, ele precisa realizar a higiene oral depois da refeição, tá? Por quê, pessoal? A higiene oral, ela trará ao paciente a sensação de bem-estar, de autoestima, tá? E além do mais, evitaremos ali processos infecciosos, uma vez que quando se junta muita sujidade na cavidade oral, muita proliferação de agentes infecciosos, a grande tendência é que a partir dessa porta de entrada, esses agentes infecciosos, eles poderão ir a outros órgãos. Então é fundamental que nós tenhamos esse cuidado com a higiene oral do paciente. Os pacientes que conseguem realizar a sua higiene oral e conseguem deambular até o banheiro, acompanharemos, sempre respeitando toda a autonomia desse paciente. O acompanharemos, tá? Mas sempre ali do lado, incentivando as suas práticas, suas boas práticas de higiene. Quando o meu paciente estiver acamado, nós prepararemos todo o material adequadamente, montaremos uma bandeja com sua escova de dente, com o seu creme dental, uma cuba em que ele consiga fazer o enxágue e daremos a ele essa escova para que ele faça a sua higiene oral quando ele conseguir, por mais que ele esteja acamado. Sempre colocaremos uma toalha para proteger, né, para não molhar, e esse paciente vai realizando a higiene oral, tá? Caso ele não consiga, mesmo que acamado, assim o faremos. Pacientes acamados, principalmente em situação de coma, não tem como a gente fazer esse tipo de higiene oral. Existe um risco muito grande, vocês verão daqui às próximas disciplinas, né, dele broncoaspirar, daquele líquido tomar um caminho diferente para a traqueia, onde pode causar um dano respiratório, um dano no pulmão significativo, e a gente vai ter uma complicação, porque esse paciente já está fragilizado. Então, a gente não faz higiene oral nesse paciente? Faremos sim, só que faremos de uma outra forma. Deixei aqui para vocês, tá? Chamamos da bonequinha da higiene oral. A gente utiliza um abaixador de língua, aqueles palitos de madeira mesmo, simples. A gente coloca uma gaze a gente vai fixar essa gaze
com uma fita, como se fosse um esparadrapo, uma fita crepe. Vamos deixar essa ponta dela bem fofinha, como eu coloquei aqui para vocês, tá? E faremos a higiene oral. Obviamente, não vai ser uma higiene oral tão profunda, né? Porque esse paciente ele tá mais fragilizado. Mas, de fato, eu conseguirei remover os restos dos alimentos da refeição qual meu paciente realizou. Conseguirei realizar a higiene da língua, coisa que é muito importante, porque juntas muitas sujidades e temos uma propensão muito grande a infecções, né? A partir dessa não higienização correta. E ainda, pessoal, traremos ao paciente um conforto maior. Então a gente faz essa bonequinha, como eu deixei aqui para vocês, e a gente embebeda, né, como a gente pode falar, a gente mergulha na solução, né, ou tipo um Listerine, e a gente vai fazendo essa higienização após a alimentação desse paciente, mesmo que seja acamado. Lembre-se sempre em pedir licença ao paciente de vocês antes da realização de qualquer procedimento. Se apresentem sempre. Ah, mas professor, meu paciente está acamado. Não importa, tá? Porque ele pode estar acamado, ele pode não estar abrindo os olhos, mas a sua percepção auditiva é o último recurso que de fato tende a diminuir. Então ele pode desenvolver uma percepção auditiva ainda mais apurada pelo fato de estar acamado, pelo fato de estar com os olhos fechados, né? É uma questão meio de sobrevivência, né? Então ele tem essa percepção, logo assim eu terei de ser um profissional extremamente ético na abordagem a esse paciente. Sempre pedir licença a todo e qualquer procedimento que eu vou realizar e sempre me apresentar em todo e qualquer procedimento, independente do paciente que esteja ali, tá? Reúna todo o material. É sempre muito importante nós falarmos que todo e qualquer procedimento que eu irei realizar, eu precisarei montar uma bandejinha antes, tá? Porque assim vai ficar de forma organizada. Porque você não pode estar no meio de um procedimento e sair do quarto do paciente para ir lá na enfermaria buscar alguma coisa. Isso não é bonito, isso não é antiético. Isso é antiético, tá? Isso não mostra que você não é organizada. Então, antes de todo e qualquer procedimento, por mais simples que seja, já prepara a sua bandejinha e já vai ali ao quarto do paciente para realizar. A dieta do paciente, ela precisa ser devidamente anotada, a sua aceitação. Aceitou parcialmente, aceitou totalmente ou não aceitou, porque a partir dessas informações, o médico prescreverá ali uma outra forma do paciente obter os nutrientes que ele precisa para a sua recuperação. Então é fundamental que a gente faça essas devidas anotações, tá? Depois da alimentação do paciente, prover a organização do ambiente. Antes disso, a gente já realizou a higiene oral do paciente, tá? Para que assim nós possamos garantir com que as probabilidades de infecções na cavidade oral aumentem e possam evoluir a situações piores, além de todo e qualquer tipo de procedimentos que envolvem a higiene do paciente, fazem com que a sua autoestima melhore. Pessoal, muito obrigada, nos vemos ali no fórum.